Meu nome é Antônio Carlos Avanza Júnior, eu sou cardiologista, sou doutor em cardiologia pela Faculdade de Medicina da USP, eu sou professor titular do curso de Medicina da Universidade de Vila Velha, da disciplina de Emergências Clínicas, e sou diretor científico do GECESP, que é o Grupo de Estudos em Cardiologia do Esporte da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Estou aqui a convite do Dr. Fabrício Gabu, para falar um pouco para vocês sobre o posicionamento da avaliação pré-participação esportiva pós o Covid-19. São as orientações que a gente faz para retorno à prática de atividade física e a esporte após o acometimento pelo SARS-CoV-2. Importante, um assunto importante, como o próprio nome está falando, é um posicionamento sujeito a críticas, sujeito a mudanças, da mesma forma com que ocorre a mudança no tratamento da doença nessa pandemia. E o que a gente tem a falar? A gente sabe que um número significativo de complicações cardiovasculares ocorre nos indivíduos acometidos pela Covid-19. Né? Cerca de 16% dos pacientes apresentam complicações cardiovasculares. 20 a 30% desses pacientes hospitalizados que são acometidos pelo SARS-CoV-2, né, eles apresentam complicações, e cerca de 40% desses pacientes que são acometidos, a causa cardiológica é a principal causa de morte. Dentre as causas de morte, a gente tem as causas de lesão cardíaca. Nós temos, na fase aguda, a lesão miocárdica, podemos ter arritmias cardíacas muito frequentes, a miocardite e a insuficiência cardíaca congestiva e até mesmo o choque em 5% dos casos. Interessante notar também que quando esses pacientes são submetidos à ressonância magnética após 38 dias de alta hospitalar, 54% desses indivíduos internados que são acometidos pelo Covid-19 apresentam complicações cardiológicas. Dentre elas, miocardite em 26%, infarto ou isquemia, ambos, infarto ou miocardite em 6%, e uma inflamação ativa de miocárdio. A gente sabe também que da importância da avaliação pré-participação, nós fizemos a nossa diretriz, que já é uma diretriz que foi publicada em 2013, que já tem 8 anos, para avaliação pré-participação. Então, o grande objetivo da avaliação pré-participação nos indivíduos acometidos pelo Covid-19 é para a gente evitar a morte súbita. E mais, considerando que a maioria dessas pessoas que foram acometidas pelo Covid, eles pararam ou reduziram o treinamento físico durante a pandemia, é recomendável que todos eles façam avaliação pré-participação ao retornar à atividade física. Mais detalhes ainda. Esses pacientes, durante a quarentena, eles aumentaram a compulsão por comida. Vocês devem ter recebido os pacientes no consultório que falam: eu estou em casa, vou comendo, estou bebendo mais. Esses pacientes aumentaram de peso. Esses pacientes, por não procurarem os cardiologistas ou os seus médicos durante esse período, eles têm a pressão arterial descontrolada, têm o diabetes descontrolados e ainda tem um aumento de distúrbios psicológicos, ansiedade e depressão, todos secundários a essa pandemia. E ainda que os trabalhos mostram ainda um aumento de suicídios durante esse período de pandemia. Então, no contexto atual, uma atenção especial deve ser dada à possibilidade de agressão miocárdica e pericárdica pelo SARS-CoV-2. Levando-se em consideração, né, a quantidade, o percentual acentuado que a gente tem de acometimento miocárdico, mesmo em pacientes assintomáticos, a avaliação pré-participação torna-se fundamental, principalmente para afastar a presença ou sequela de miopericardite, mesmo nos indivíduos assintomáticos que testaram positivos. Eu tenho 32 anos de formado e eu vi mais miopericardite em 1 ano de pandemia do que em 30 anos de formado.
E esse é o nosso posicionamento, que eu vou falar para vocês de uma forma rápida. O posicionamento que nós fizemos em conjunto com a Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte, com a Sociedade Brasileira de Cardiologia e o nosso grupo de Cardiologia do Esporte. Tive a oportunidade de participar com a Cleia, né, e com o Serafim Borges, Serafim que é o médico do Flamengo, a Cleia que chegou de Londres também, e nós procuramos fazer um posicionamento que está sujeito a mudanças, né? Nós ainda estamos vendo ainda durante esse ano se a gente muda algumas coisas de acordo com a evolução da pandemia. Então, fundamental, tá, no nosso posicionamento é que nós recomendamos para todos os pacientes que tiveram Covid-19, todos, assintomáticos ou não, que eles passem no mínimo por uma avaliação médica, incluindo pelo menos anamnese, exame físico e eletrocardiograma de 12 derivações. Essa é a avaliação mínima que o indivíduo que teve Covid deve ser submetido. E nós dividimos também a nossa avaliação para poder ficar mais didática e para poder ficar mais viável em 3 grupos. Nós pegamos os esportistas recreativos, que são aqueles que praticam exercícios e esportes de maneira regular, de leve a moderada intensidade, sem participar de eventos competitivos, que é a maioria dos pacientes que nos procuram no consultório. O esportista competitivo, que são aqueles que praticam exercício de maneira regular, frequentemente em alta intensidade, competitivo, eventualmente, porém sem vínculo profissional com o esporte. Eles não dependem do esporte para ganhar dinheiro. E o atleta, que é aquele indivíduo que faz um exercício de altíssima intensidade ou de alta intensidade e que é pago para isso e tem sistematização dessa atividade física. Então nós dividimos, botamos esportista competitivo e atletas no mesmo grupo e esportista recreativo em outro grupo. Assim como nós também dividimos os pacientes, os quadros clínicos de Covid. Nós dividimos indivíduos em Covid leve, quadro clínico leve, quadro clínico moderado e quadro clínico grave. O leve, a grande maioria dos que vocês vão receber no consultório, são aqueles indivíduos que ficaram assintomáticos ou tiveram os sintomas autolimitados, com resolução em 14 dias. Febre, mialgia, cefaleia, fadiga, sintomas respiratórios, porém sem dispneia persistente, sem pneumonia e sem necessidade de oxigênio. Os indivíduos com Covid moderado, aqueles que tiveram dispneia persistente após resolução do quadro inicial, dispneia em repouso, tiveram necessidade de oxigênio suplementar, tiveram a saturação de oxigênio abaixo de 92, ficaram internados ou tiveram evidência radiológica de um comprometimento pulmonar de moderado a importante. E o Covid grave, né, aqueles pacientes que ficaram internados na UTI e sob ventilação mecânica invasiva, com evidência ou não de acometimento cardíaco na internação, com elevação de troponina, alteração de eco e arritmia ventricular sustentada. Então, esses 3 grupos foram divididos e foram assim caracterizados para que nos facilitasse, sob a forma didática, a avaliação desses indivíduos. Então, nos esportistas recreativos com Covid-19, o que nós orientamos? Se esse indivíduo tem um quadro clínico leve, como foi falado anteriormente, esse indivíduo tem que ser submetido no mínimo a avaliação médica, com anamnese, exame físico e um eletrocardiograma de 12 derivações. E nós colocamos aqui a troponina ultrassensível. Né? Por que a troponina ultrassensível? É uma forma, a gente sabe que a gente atende pacientes na medicina suplementar, os pacientes realmente particulares e os pacientes que não têm convênio. Então, a troponina a gente acha um exame custo-efetivo para nós evitarmos de pedir em excesso a ressonância magnética ou outros exames. Então, nesses pacientes esportistas recreativos que tiveram Covid leve, a gente só faz a avaliação médica, o eletro de 12 derivações e podemos considerar a troponina ultrassensível. Se a troponina ultrassensível for normal, assim como os outros exames, esse indivíduo pode retornar às atividades físicas após 14 dias do último sintoma, dele ficar assintomático. Estava com febre, dispneia, após 14 dias com todos os exames normais, esse indivíduo pode retornar à sua atividade física. Se um desses exames for anormais, aí a gente já parte para o protocolo como se ele tivesse um quadro clínico moderado, já fazendo com a realização do ecocardiograma anterior ao teste de esforço e o teste de esforço, ou a gente pode considerar assim, aqui o teste cardiopulmonar.
ecocardiograma e teste do exercício normal, esse indivíduo vai retornar à atividade física, né, após 14 dias de assintomático. Porém, nós vamos monitorizar esses sintomas desse paciente e vamos fazer uma reavaliação clínica desse paciente após 60 dias. Tendo um desses exames anormais, aí nós temos que partir ou considerar a ressonância magnética desse paciente ou tratá-lo como miocardite. Se esse paciente se for anormal, a gente faz a ressonância magnética. Uma ressonância magnética anormal, sugestiva de miocardite, a gente vai seguir as diretrizes de miocardite e tratar a miocardite desse paciente e avaliar esse paciente após 3 a 6 meses para poder iniciar. Ele só vai ser avaliado, né, de uma forma com repetição de ressonância ou a critério do médico após 3 a 6 meses e liberado gradativamente para a atividade física. Se for ressonância magnética normal, retorna novamente à atividade física. Após 14 dias, esse paciente vai ser monitorizado, sintomas e reavaliado novamente em 60 dias. Podemos considerar, dependendo, que a gente sabe que muito desses indivíduos, né, eles continuam sintomáticos e a gente, nesse indivíduo, a gente deve considerar a reabilitação cardíaca nesse indivíduo. No paciente com Covid grave, obviamente, ele vai ser submetido a todos esses exames, inclusive a ressonância magnética. Importante esse indivíduo ser submetido à ressonância magnética, com troponina positiva principalmente, porque se for normal, a gente tem que tratar. E se for normal, a gente segue esse outra parte do organograma. E aqui o esportista competitivo, o atleta, é o que chega mais na realidade, porque eu faço mais cardiologia do esporte. Então, na clínica, por exemplo, são esses atletas e são os que eu estou vendo com maior cometimento. Porque muito atleta começa a fazer atividade física, o atleta ele não consegue ficar 14 dias para ele parado, né? Os atletas, os maratonistas ou os triatletas, é um martírio. Então, esses indivíduos a gente já faz uma estratificação mais sucinta. Tanto Covid leve quanto moderado, né, ou grave, obviamente, a gente faz uma avaliação médica completa, um eletrocardiograma e troponina de todos esses indivíduos. Se esses indivíduos estiverem normal, se tudo estiver normal, mesmo assim a gente faz um teste de exercício. Eu, particularmente, se o indivíduo tem condições, eu ainda faço um ecocardiograma. Se tudo for normal, falta atividade física após 14 dias assintomático. Se for normal, aí esse indivíduo vai ser submetido a um ecocardiograma, a uma troponina. Se eu tiver ecocardiograma alterado, troponina alterada, esse indivíduo pode fazer, né, um teste de esforço, mas ele invariavelmente vai para a ressonância magnética. Ressonância magnética normal, seguir o protocolo de miocardite. Ressonância magnética, né, normal, a gente libera esse paciente. E nos pacientes atletas com Covid grave, todos os atletas vão fazer ecocardiograma, teste de exercício e ressonância magnética. Se for normal, tratar a miocardite dele. Se for normal, a gente vai retornar gradual à atividade física, monitorizar sintomas, reavaliação médica com eletrocardiograma a cada 30 dias e considerar a reabilitação cardíaca. Então, o atleta é um indivíduo caro, tá? É um indivíduo que a gente tem que ter mais cuidado e são os que menos nos procuram para avaliação pré-participação. Hoje, vocês estão vendo no dia a dia de vocês que os indivíduos são orientados. Ó, eu tive alta, passou os 14 dias, vão procurar o cardiologista. De cada 30 pacientes que eu atendo por dia, 17 são pós-Covid. E por quê? O que a gente pode achar de alterado nesse paciente? Veja por que a importância dessa estratificação. 26% dos pacientes hospitalizados, eles apresentam novas alterações cardíacas no eletrocardiograma após 30 dias. Veja bem, gente, quando a gente inclui 26% aqui, é 26% de todos os pacientes, né? Forma leve, moderada ou grave. As principais alterações são síndrome braditáquica, taquicardia sinusal, 6% apresentam fibrilação atrial, depressão do segmento ST em 14% e bloqueio de ramo esquerdo em 1,9%. E grande parte deles apresenta extrasístole ventricular.
Então a gente tem a correlação com mortalidade importante, em torno de 67%. Né? O paciente com bloqueio de ramo esquerdo aumenta em 4 vezes a mortalidade. O paciente com novo bloqueio de ramo esquerdo. Então daí um simples eletrocardiograma na estratificação ser importante. O eco de strain, né, que a gente pode fazer se você tiver um eco de strain, porque esse eco de strain ele pode mostrar alterações tanto em ventrículo direito quanto em ventrículo esquerdo e é um parâmetro mais barato se a gente quiser submeter o paciente a uma ressonância magnética. Teste cardiopulmonar, principalmente em atleta, a gente faz. Tá? E em que situação que a gente recomenda a ressonância magnética cardíaca? Muitos de vocês vão atender o paciente na medicina suplementar. Tá? Então, quando que a gente pede, quando que nós indicamos, vocês podem indicar a ressonância? Quando o paciente tem troponina ultrassensível detectável após resolução clínica com doença respiratória sintomática prévia. Então, seja, aqueles indivíduos que tiveram o COVID leve a moderado, mas com troponina ultrassensível detectável, com novas alterações de estrutura da função ventricular, tanto de ventrículo esquerdo quanto direito, ou alteração segmentar no ecocardiograma. Então, esses indivíduos vão também para a ressonância magnética. Aqueles indivíduos que apresentam arritmias ventriculares frequentes ou complexas em repouso ou no exercício, vão para a ressonância. E os pacientes que apresentam novas alterações eletrocardiogramas, quando alteração da condição atrioventricular ou interventricular. Então, essas são as indicações inquestionáveis que os trabalhos mostram que a ressonância teria benefício. Aqui é só uma forma, né? Nós não vamos nos deter nisso aqui, como é que a gente faz os estágios, né? Do retorno aos treinos. Isso, na realidade, não é função da gente, é o professor de educação física ou fisioterapeuta. E a duração, né? Em 10 dias, quando ele vai aumentando gradativamente a atividade física, tá? Nos primeiros 10 dias, né? Começa com 15 minutos, depois com 30 minutos, 45 e vai aumentando gradativamente. Então, um resumo geral para vocês, o que a gente fala para vocês da avaliação pós-participação depois de tudo isso que nós falamos. Que nós consideramos essencial a realização de uma avaliação pré-participação cardiológica após a resolução do quadro clínico, que inclui anamnese, exame físico e eletro para todos, podendo ser necessária a complementação com dosagem de troponina, realização de teste de esforço, teste cardiopulmonar, eco e ressonância magnética, principalmente em atletas e esportistas competitivos. Vejam que anamnese, exame físico, eletro para todo mundo e troponina, e daqui a gente vai estratificar os outros exames a ser pedidos. Indivíduos com diagnóstico de miocardite estabelecido na fase aguda da doença deve esperar no mínimo 3 meses para realizar a avaliação pré-participação e avaliar a possibilidade de retornar ao exercício. É aquele indivíduo que vai ficar caminhando, andando devagar. Muito difícil você convencer um atleta de alto rendimento a ficar esses 3 meses. Tá? É Covid, é uma miocardite leve. Mesmo assim, ele fala uma avaliação pré-participação, após 3 meses, uma avaliação para ir aumentando o seu retorno à atividade física habitual com segurança. Indivíduos que cursaram com Covid-19 e se recuperaram sem sequelas aparentes, especialmente os atletas, além da avaliação pré-participação inicial, devem ser avaliados a médio e longo prazo para elegibilidade plena para a prática de esportes competitivos de alta intensidade. Então, aqueles pacientes que se recuperaram não têm sequelas, mas é o indivíduo da vida normal de vocês. Eu tive Covid, você vai voltar aqui daqui a 30 dias, 60 dias e vai ser reavaliado. Apresentou algum sintoma, volta a ser reavaliado. Tanto o atleta de alto rendimento, quanto o indivíduo praticante de atividade física, tá? Que teve um Covid leve que está sintomático. Né? Doutor, eu voltei porque agora está me dando dor torácica, eu voltei porque eu estou com dispneia. E à medida que ele for tendo sintomas, a gente vai solicitando os exames ou dando as orientações adequadas. Era isso, gente, que eu queria falar com vocês, tá? E obrigado a todos.